20 minutos. Esse era o tempo máximo que eu conseguia ficar sem abrir o Instagram direto. O pior é que eu acabava nem percebendo que isso acontecia. E esse vício me fazia querer coisas que eu, na verdade, não queria, me fazia me comparar com pessoas que eu não conheço e me fazia sentir como se eu tivesse atrasado em uma corrida que eu mesmo criei. Então eu decidi parar. Nesse vídeo aqui contigo, eu vou deletar o Instagram. E nos próximos minutos eu vou te mostrar o racional por trás dessa decisão e por que que essa pode ser a melhor decisão que tu vai tomar pelo teu negócio ainda esse ano. Esse aqui é o meu relatório semanal de uso do celular. Eu fiquei basicamente 4 horas inteiras no Instagram. E aqui tem a quantidade de vezes que eu abri. Eu abro ele em média 32 vezes por dia. E olha que hoje eu nem produzo mais conteúdo pra lá. E isso aqui, cara, me acendeu um alerta. Eu fiquei pensando, cara, por que que eu fico entrando nesse negócio o tempo todo? E a verdade é que quando a gente tá com o celular por perto, aquilo ali acaba se tornando uma fuga. Sabe quando tu tá trabalhando, mantendo o teu foco em alguma coisa e aí, putz, tu sente que tu precisa de um respiro, tu vai pra onde? Tu vai pra fuga. E essa fuga geralmente é tu pegar o celular, abrir ali o TikTok, abrir o Instagram e ficar scrollando ali até o teu cérebro achar que ele tá ok pra voltar pro foco que tu perdeu ali no meio do caminho da tarefa que tu estava fazendo. Pelo menos é assim comigo. E aí eu comecei a reparar que esse hábito ele estava consumindo muito tempo. Por mais que sejam alguns minutos ali por dia, isso acaba quebrando o fluxo. Não é nem tipo, ah, beleza, eu sento e aí eu consumo 30 minutos de Instagram, 30 minutos de TikTok ou algo nesse sentido. É tipo, eu tô no meio de uma tarefa, então eu pego o celular, desbloqueio, abro o Instagram, 1 minuto, não tem nada ali, coloco de novo, volto pro foco. Então essas quebras de foco fazem com que eu saia do ritmo o tempo inteiro. E provavelmente isso já aconteceu aí contigo. E quando eu comecei a refletir sobre essa decisão, eu vejo em vários lugares, né? Eu tô dentro de alguns grupos e nos grupos sempre tem essa discussão, cara. Sair do Instagram, não sair, tem serventia, não tem. E algumas discussões sobre isso são abertas o tempo todo, seja aqui mesmo no YouTube ou seja ali nos grupos em que, enfim, mastermind que eu tô. E quando eu parei para analisar, fora essa questão do foco, eu percebi que o tempo inteiro é como se tu abrisse o teu Instagram, tu visse ali várias bolinhas e, ok, cara, eu quero ver isso aqui. Abre e aí começa uma coisa interna que é a comparação. Tu vê a vida do fulaninho no iate e tal, no carro X, tu vê a pessoa dando festa, dando churrasco, vivendo uma vida que parece que é a vida que tu quer ter. E duas coisas a gente se esquece. Primeira coisa, aquilo ali que a gente vê é só um recorte que a pessoa está mostrando pra gente. Não estou dizendo que é falso ou algo nesse sentido, não é esse o ponto, mas concorda comigo que eu posso simplesmente escolher mostrar as melhores partes do que eu estou vivendo e deixar de lado a parte chata, a parte difícil? Afinal, eu quero que as pessoas vejam o como eu estou feliz, o como eu estou bem fazendo essas coisas. Então no Instagram ali a gente vê esses recortes bons das pessoas. E isso faz com que a gente aqui do outro lado se compare. Então eu comecei a refletir sobre essa comparação e o que aquilo ali estava causando dentro de mim. E duas coisas ficaram evidentes. Primeiro, é como se o tempo inteiro eu estivesse acelerado, como se alguma coisa tivesse errada dentro do meu ritmo e como se eu tivesse o tempo inteiro precisando acelerar o passo para alcançar alguma coisa. E qual é essa coisa? É o que as pessoas da nossa volta ali, da nossa bolha do digital, dentro do Instagram, plantam. E não é de forma proposital. É como se eles soltassem fragmentos ali da vida deles e a gente pensasse, cara, legal, eu quero isso aqui. Ah, não, eu quero isso aqui. Ah, eu quero isso aqui. E aí a gente vai absorvendo essas coisas, essas rotinas, essas tarefas, esses hábitos, essas coisas que eles têm, literalmente coisas, e vai pintando como se aquilo fosse um desejo nosso também. Só que na verdade aquilo lá nunca foi. Eu posso pegar um exemplo muito claro que eu já citei aqui algumas vezes, que foi de quando eu queria abrir, de quando eu quis abrir o meu escritório físico em Alphaville. Cara, quando eu me toquei disso, a Laura riu ali da minha cara.
quando eu me toquei disso, foi numa conversa com ela, inclusive, do tipo, cara, vamos morar em Alphaville, não sei o que lá. E aí ela trouxe a visão dela, eu parei e pensei, cara, é verdade, velho, por quê? Por que que precisa ser assim? E aí, enfim, a gente virou nômade. Tipo, foi de um extremo a outro. Mas o ponto é, tu tem esses estímulos o tempo inteiro e tu fica achando que aquilo é algo que tu realmente quer. Tem um outro exemplo, acho que até mais comum, que é, imagina que tu tá vendo ali um vídeo de cerâmica. Tu viu o vídeo de cerâmica, curtiu o vídeo de cerâmica, o algoritmo ele vai começar a te tocar um monte de vídeos parecidos com o de cerâmica e quando tu vê, tu quer fazer uma aula de cerâmica por algum motivo. Esse é o poder do algoritmo. E eu não tô dizendo que isso tá certo ou que tá errado, mas que a gente precisa pensar por nós, a gente precisa começar a pensar do tipo, beleza, eu tô sentindo essa vontade de fazer uma aula de cerâmica, por exemplo. Essa vontade é minha em primeiro lugar? Ou é só porque eu tô vendo muito isso no meu feed? Esse foi um dos primeiros motivos que me fez sair do Instagram, que é basicamente, cara, eu quero que a minha cabeça ela tenha liberdade para voltar para as coisas que eu gostava antes e que essas interferências, digamos assim, esses estímulos já não me, entre aspas, controlem, né? Controlem essas micro decisões. É óbvio que tudo a gente vai se inspirando em algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou sair do Instagram, beleza, eu vou consumir conteúdo no YouTube. No YouTube eu posso ver esses estímulos também. Só que a diferença é a intensidade. A diferença é a quantidade de estímulos que a gente é bombardeado o tempo inteiro nessas redes sociais de scrolling rápido. Então, eu falei, cara, quer saber? Eu vou pensar aqui se isso faz sentido, se não faz. E ontem, na verdade, eu tomei essa decisão. Falei, não, beleza, não vai fazer diferença. Por quê? Primeiro, o meu foco de criação de conteúdo é YouTube. Segundo, lá dentro, tem alguma coisa que é relevante? Não, eu posto o quê? Stories uma vez a cada semana, algo nesse sentido, e vou acompanhando as pessoas. Só que o conteúdo relevante que eu consumo dessas pessoas, 99% deles está aqui no YouTube. É aqui que eu consumo, é aqui que eu estudo, fora os cursos, fora essa parte de compra, né, de cursos, esse tipo de coisa, que daí é uma outra área. Mas eu estudo efetivamente com os cursos e com o YouTube, não estudo pelo Instagram, ninguém estuda pelo Instagram. Então eu comecei a colocar isso na balança, eu acho que tu deveria fazer isso também. Será que o Instagram ele realmente está te trazendo algum tipo de benefício? Está trazendo algum benefício para o teu negócio? Isso é algo que tu precisa pensar. E uma outra coisa que eu percebi desse hábito que foi construído de putz, entrei em ócio, pegar o celular, abrir o Instagram, é que parece que o tempo todo tu vai perder alguma coisa, como se ali tivesse alguma coisa muito importante que tu fosse ficar de fora, o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, essa angústia, essa ânsia de o tempo inteiro precisar entrar ali como se algo tivesse mudado ou algo nesse sentido, a cada 20 minutos, né, que nem eu comentei, isso acaba te estressando, isso acaba quebrando o teu foco do dia a dia, acaba quebrando o teu controle, digamos assim. Então, eu falei, cara, eu prefiro manter isso aqui fora do meu celular do que ter a possibilidade de o tempo inteiro voltar, pegar o celular, abrir o Instagram, ver que não tinha nada, sair, sabe? E nesse ritmo. Antigamente eu até entendia isso porque é como se, quando eu e a Laura a gente namorava juntos, é tipo, ok, será que mandou alguma coisa? Será que não mandou alguma coisa? Enfim, ficava nisso, porque eu tenho as notificações desativadas, mas hoje a gente mora junto, então, cara, se, sei lá, o mundo explodir, eu vou ficar sabendo em algum momento, saca? Então, as coisas que são relevantes vão chegar até mim, seja no vídeo do YouTube, por exemplo, um conteúdo que eu vou consumir, seja alguma questão com clientes que eu trato pelo WhatsApp, seja alguma coisa familiar que eu também trato pelo WhatsApp. Então, o Instagram ele acabou se tornando mais uma válvula do que necessariamente um instrumento útil para o meu trabalho. E falando sobre isso, aí entra um segundo ponto. Eu acho que o Instagram, não só o Instagram, tá? É que eu tô trazendo o Instagram porque é o Instagram que eu tenho baixado ali, mas qualquer rede social, principalmente essas de scrolling rápido que a gente tá tratando aqui, elas fazem com que a gente entre num ritmo muito acelerado, fazem com que o nosso cérebro, de novo, sentisse que ele tá atrasado para alguma coisa. E essa coisa a gente mesmo cria. Então, sabe quando te disseram que, sei lá, chegar nos 10 mil reais é uma marca muito foda? Cara, sim, é uma marca muito foda, mas é uma marca que tu quer chegar? Tu quer chegar nos 10? Ou, sei lá, 8 tá suficiente pra ti? 5 tá suficiente pra ti? Ou 20 é o que tu quer de verdade? Ou 50 é o que tu quer de verdade? Tu já parou pra pensar nisso? Tu já parou pra pensar, sei lá, no modelo de carro que tu quer?
ou sei lá, tu vê ali o Porsche que a galera posta, a Mercedes que a galera posta e tu quer porque essas pessoas têm também. Tu já parou para pesquisar sobre isso? Então, o tempo inteiro, por ter esses estímulos, tu acaba adquirindo essa ânsia de querer isso, de putz, cara, eu quero chegar nos 10 mil, eu quero chegar nos 100 mil, eu quero chegar no 1 milhão, eu preciso fazer isso até os meus 30 anos, até os meus 25 anos, até os meus 40 anos, enfim, tem muito essa aceleração e isso faz com que a gente acabe perdendo bons momentos da nossa vida. E aí eu entro num outro ponto que foi um ponto que fez com que eu decidisse isso também. Eu tava reparando que essa aceleração, e aí eu não coloco só o Instagram na balança aqui, mas sim tem muita influência disso, é como se eu não conseguisse aproveitar necessariamente as coisas do meu dia a dia, porque é como se o tempo inteiro eu tivesse que estar em movimento para executar alguma coisa, ser produtivo ou ter que, sei lá, checar o trabalho o tempo inteiro. Então, às vezes, tu só pega, senta na frente do computador e fica ali olhando para ele sem fazer absolutamente nada, abrindo aba, fechando aba, checando coisas e não tem uma produtividade. E essa ânsia de o tempo inteiro sentir que tu precisa ser produtivo vem muito da comparação das redes sociais, né? E aí tu acaba perdendo bons momentos da tua vida, tu acaba perdendo, não precisa nem ser momentos grandiosos, mas os pequenos momentos do teu dia a dia. Uma coisa que eu reparei esses dias, quando eu sentei ali pra jogar videogame, é que eu sentei pra jogar com pressa. É como se, cara, eu não tô mais jogando porque eu sinto prazer de jogar, eu tô jogando porque é a minha válvula de escape pra sair desse estresse geral que tá rolando aqui, sabe? Então, depois que eu percebi isso, eu falei, cara, por que que isso aqui está acontecendo? Quando foi que isso aqui começou a se formar? E a comparação que vem principalmente das redes sociais, ela é um desses grandes fatores. Então, putz, tu vê a outra pessoa ali mostrando os resultados dela, tu vê trabalhando de, sei lá, domingo a domingo, 24 horas por dia e trazendo de novo as transformações e tal, tu começa a comparar o teu bastidor com o palco da outra pessoa e tu acha que, putz, descansar e sei lá, fazer alguma coisa que tu gosta, sair para caminhar, isso é só atraso, sabe? Teve uma época em que, lá atrás, inclusive, há uns 2 anos, que eu falei, cara, putz, pra que dormir, né? Dormir não dá XP. Então, a gente entra nessas neuras, né, de tipo, putz, workaholic é bonito, a gente ficou nessa durante um tempo, hoje a gente já tá saindo dessa moda, mas o quanto essas comparações, elas são corrosivas pra gente. E eu falei, cara, o lugar onde eu mais me comparo aqui é no Instagram, porque é muito fácil de se comparar. Você pega ali o celular, abre, tem um monte de bolinha brilhante ali, e aí cada uma delas te mostra um estilo de vida diferente, te mostra um padrão de vida diferente, e tu começa a, de novo, inconscientemente, desejar aquelas coisas e começa a achar que tu tá acelerado, e aí vira um círculo vicioso de novo. Então eu falei, cara, não, vamos segurar isso aqui, vamos tirar isso aqui da frente e vamos começar a construir um pouco mais as minhas próprias coisas. O que eu gosto de fazer? O que realmente me dá prazer? O que faz com que eu continue acordando dia após dia e não só olhando para trabalho, mas também olhando para hobbies? Putz, antigamente, cara, eu lembro que era muito legal pegar o videogame ali, comprar o jogo e ficar jogando a noite toda, o dia todo ali, enfim, um período do dia também, e passar as fases e avançar, e aí derrotar o chefão, ou se empolgar com as histórias e tal. E quando foi que isso se perdeu? Por que que essa pressa, ela tomou o lugar desse prazer, dessa curtição, entende? Então, aos poucos, o meu objetivo é retomar isso, é trabalhar de forma um pouco mais inteligente, de forma um pouco mais leve e passar essa verdade para vocês aqui também. Porque, cara, a gente aqui vive de forma muito confortável e a gente vive num lugar muito bom também, é muito pacífico aqui e a gente quer aproveitar isso. Só que se o tempo inteiro eu sair para andar na praia e ficar com a cabeça no trabalho porque eu preciso ser produtivo, porque eu preciso chegar naquele lugar que me disseram que era para eu chegar, então eu nunca vou conseguir efetivamente curtir
o lugar onde eu tô, as coisas que eu tô fazendo nesse momento. Então esse foi um dos principais motivos que me fez desinstalar. Eu falei, né, mas basicamente, cara, primeiro, comparação, segundo, a parte de aceleração, né, tu tá sempre precisando estar mais rápido, acelerar. Terceiro, a parte de fear of missing out, é como se, putz, beleza, eu tô fora do Instagram, então é como se eu estivesse perdendo alguma coisa o tempo todo. É óbvio, se tu trabalha com isso, se teu trabalho ali tá dentro do Instagram, eu acho que é um pouco mais difícil, tu vai precisar fazer isso de forma mais progressiva, mas se não, velho, pra que tu tá utilizando? Tu precisa pensar e pesar isso. Tá te trazendo mais benefício ou tá te trazendo mais malefício? E a outra coisa, e aí olhando pra toda a parte de rede social, não só para Instagram necessariamente, é o quanto a gente passa a nossa vida dentro dessas redes virtuais e esquece de viver a nossa vida real, a nossa vida presencial aqui. Eu acho que esses 4 pontos e essa última reflexão, principalmente, fez com que eu tomasse essa decisão. E, cara, esse é recém o primeiro dia onde eu vou desinstalar isso. Ainda vou estar utilizando no computador, provavelmente, para entender essa dinâmica, como é que vai ficar, como é que não vai ficar, e me desconectar completamente dessa rede social em específico, porque, cara, hoje eu não vejo nenhum tipo de benefício para o meu modelo de negócio, eu não vejo nenhum benefício para o meu momento também. Mais para frente, talvez, cara, se fizer sentido, instala de novo ou dá um jeito de utilizar ali pelo computador, que tu tira esse hábito negativo da frente, né, de, putz, abrir o celular para ficar vendo nada. Então, não tem no celular, tem só no computador, tu vai abrir para fazer o que de fato tu precisa fazer, né, se tu trabalha com isso. Então, a minha ideia é realmente encerrar aqui esse ciclo e manter esse acesso estritamente para trabalho quando for o tempo de utilizar essa ferramenta para trabalho, né? Hoje não é, hoje minha principal ferramenta é aqui e o WhatsApp. Então, fica aí a reflexão, eu acho que a gente precisa pensar se isso vai fazer sentido, se não vai fazer sentido, colocar na balança se isso traz mais benefício ou mais malefício. Essa foi a reflexão de hoje. Me conta aqui nos comentários se isso fez sentido para ti, se é algo que tu consegue aderir no momento, se é algo que tu deseja também, como tu se sente, né, com relação às redes sociais em específico. E aí a gente vai conversando por ali. Agora eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!